Já. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre um texto bastante conhecido da maioria dos irmãos. É um episódio bem conhecido e muitas vezes usado até de forma errada para justificar alguns erros, mas ele é de profunda relevância para o momento em que a nossa sociedade vive hoje. Vamos abrir as Bíblias lá em João 8, versículo 1 ao versículo 11, o texto será projetado aqui também para que os irmãos possam também acompanhar, mas fiquem à vontade para acompanhar em suas Bíblias. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha e fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele, contra Jesus. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo em terra. E continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restasse Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava ali no templo ensinando a palavra de Deus para a multidão, uma prática muito comum dos rabinos, onde eles tinham ali não só um espaço, mas uma oportunidade de poder ensinar não só os seus discípulos, mas todas as pessoas que quisessem ouvir sobre os seus ensinamentos. E de repente veio ali os mestres da lei, ou algumas traduções chamam escribas, e os fariseus, e trouxeram então uma mulher pega em adultério. E trouxeram aquela mulher então para que Jesus pudesse dar a sua opinião, ou talvez julgasse aquela mulher. É importante dizer que não era o papel do rabino, do professor, do mestre, dizer sentenças como essas. Mas como o próprio texto diz, o objetivo dos fariseus e dos escribas ali, dos doutores da lei, eram pegar Jesus, achar motivos para acusar Jesus. Uma espécie de pegadinha. E onde estava essa pegadinha? A pegadinha era o seguinte: de fato, a lei de Moisés exigia que, se uma pessoa fosse pega em adultério, que ela deveria ser apedrejada. É interessante que o texto bíblico lá, e você quiser ver depois, Deuteronômio 22, diz que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados, porque afinal de contas, ninguém comete adultério sozinho. Mas só a mulher estava ali. Se Jesus, então, dissesse que a mulher não deveria ser condenada, e como o texto diz, a condenação significava matar ela por apedrejamento, ou seja, todo mundo pega a pedra e atira nela até que ela morresse. Se Jesus tivesse absolvido aquela mulher, Jesus não estaria então cumprindo o que a lei mosaica dizia, fazendo então de Jesus um motivo de ser acusado de uma fraude ou de alguém que não respeitava a lei que foi dada por Deus a Moisés. Por outro lado, se Jesus tivesse condenado a mulher e então cumprisse a lei de Moisés, Jesus poderia ser acusado de um outro problema,
Porque, como é do conhecimento dos irmãos, o povo de Israel naquele tempo estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano era o único que tinha autoridade para condenar uma pessoa à pena de morte. Não foi assim com Jesus? Então veja, se Jesus ali condenasse aquela mulher à pena de morte, seguindo a lei de Moisés, ele poderia ser acusado pelos romanos de que não estivesse cumprindo a lei ou as determinações do próprio Império Romano. Na verdade, então, Jesus estava ali numa encruzilhada, independente de qual resposta ele desse, se absolvesse ou se condenasse aquela mulher. E Jesus, então, passa a escrever na terra. Ele se abaixa e começa a escrever na terra. Há muita especulação do que Jesus estava escrevendo naquela terra. Porque como o texto que nós acabamos de ler diz ou não diz, é o que Jesus estava escrevendo na terra. Há quem diga que talvez Jesus estivesse escrevendo ali os pecados das pessoas que estavam ali acusando aquela mulher. O que para mim não faz muito sentido, porque o papel de Jesus não é um papel de acusador. Este papel pertence sim ao inimigo de nossas almas, ao diabo é o acusador. Então não creio que fosse esse o objetivo de Jesus ao estar ali escrevendo na terra. Uma outra especulação é que Jesus talvez estivesse ali escrevendo os 10 mandamentos. O que também, de uma certa forma, acaba, se Jesus estivesse fazendo isso, estava usando a palavra de Deus como uma forma de acusar as pessoas que estavam ali com aquela mulher. Na verdade, nós não sabemos de fato o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava escrevendo ali, mas era uma prática comum da época em que os mestres, os professores, escrevessem no chão os seus pensamentos, as suas sentenças, os seus ensinamentos ali para que as pessoas pudessem acompanhar. Lembre-se que nós estamos numa época em que papel era algo muito escasso, né? O papel não era algo tanto acesso como nós temos hoje. Mas independente do que Jesus estava escrevendo ali, e essa é uma das perguntas que eu tenho para fazer quando eu chegar lá no céu, foi o que o senhor estava escrevendo ali, né? Eu gostaria de olhar este cenário, um cenário em que temos ali um público grande, ali no templo, e o templo era sempre muito movimentado, porque vinham pessoas de várias regiões ali para o templo, então não tinha uma situação que ele ficava vazio, então provavelmente haveria uma multidão ali. Temos uma situação que nós temos fariseus, né, e doutores da lei ali, Jesus e a mulher ali sendo condenada ou sendo acusada, ou querendo ali então que os acusadores, querendo que ela fosse apedrejada. A primeira visão que eu gostaria de chamar os irmãos a respeito deste cenário é o respeito da multidão ou da sociedade em que aconteceu esse episódio. Pensem, naquela época havia uma cultura, e não era só da cultura judaica, mas de várias culturas daquela época, em que as mulheres elas não eram muito valorizadas, elas eram tratadas quase que um objeto, né? Elas não eram nem contadas, não eram nem consideradas como gente de uma certa forma. E numa sociedade machista, como aquela, ou patriarcal, como é a palavra da moda hoje, trouxeram então somente aquela mulher, e como eu já falei, ninguém comete adultério sozinho, né? Somente colocaram ali a mulher. Mas apesar daquela sociedade ser uma sociedade, me permite usar a expressão machista, a palavra de Deus, ela não é um texto ou um livro machista.
Mesmo sendo escrito dentro deste contexto histórico e cultural, a palavra de Deus sempre valorizou muito as mulheres, sempre deu muita relevância para as mulheres. O próprio Senhor Jesus deu muito protagonismo para as mulheres. No período em que ele esteve aqui, temos até a rainha Esther, temos Débora, temos tantas outras mulheres que foram usadas por Deus para ser instrumento da obra divina. Mesmo numa sociedade em que não eram muito valorizadas. Talvez a gente olhasse para essa sociedade, para essa cultura, e consideremos que, hoje a nossa sociedade ela está melhor. Hoje não é assim. Hoje as mulheres são valorizadas. Hoje as pessoas são mais valorizadas. Olha que absurdo que eles faziam no tempo de Jesus. Mas a verdade é que a nossa sociedade, ela tem pecado de não valorizar as pessoas. Nós vivemos num contexto em que as pessoas atiram pedras umas nas outras. Não de forma literal. Vivemos a cultura do cancelamento nas redes sociais. Vivemos uma situação em que, se uma pessoa pensa diferente de mim, ela merece ser apedrejada. Vivemos uma situação em que, se uma pessoa ela é diferente de mim, eu, como sociedade, preciso sentenciar ela até que ela possa pensar exatamente como eu penso. E, meus irmãos, uma sociedade em que não tem que é intolerante à diversidade de opiniões, que é intolerante sobre a forma como as pessoas são diferentes, ela está condenada a um apedrejamento, está condenada a acabar. Você pode até não concordar com o que a outra pessoa faz. Você pode até não concordar com a opinião da outra pessoa. Mas isso não dá o direito de que nós usemos como desculpa para desrespeitar a outra pessoa. Nós não podemos esquecer que desde a mulher adúltera, aqui representado como talvez o pior daquela sociedade, até os doutores da lei, todos eles carecem do mesmo respeito, da mesma valorização do ser humano. Nos dividimos em feudos, nós como sociedade, nos dividimos em pessoas que se atentam, se concordam comigo. Eu vi uma vez um cara falar assim: eu só converso com pessoas que têm a mesma opinião que eu. Como que pode uma discussão ter relevância se todas as pessoas pensam do mesmo jeito? Como pode uma sociedade sobreviver se não há respeito mútuo? De novo, você não é obrigado a concordar com a outra pessoa ou apoiar o que a outra pessoa faz. Mas a palavra de Deus nos traz, obrigado, irmão. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos valorizar toda e qualquer pessoa. Porque no final do dia, nós somos todos pecadores. O ato de nos ajoelharmos aqui, agora há pouco, e pedirmos a direção de Deus, é um ato de, simbolicamente, nos humilhar e reconhecer que nós não somos nada nem ninguém. Que nós não somos melhores do que as outras pessoas. Porque se nós temos a opinião A, a opinião B, ou a fé A ou a fé B, somos melhores que as outras pessoas, não deveria ser motivo de orgulho. Porque o nosso Senhor morreu igualmente por cada um de nós.
Uma sociedade que vive dentro das suas bolhas. Uma sociedade que está empenhada em mostrar para você, meu amigo, que você não vale nada, que você não tem mais solução, que você merece só ser apedrejado. Uma sociedade que está empenhada em mostrar para você de que você merece a morte. E talvez você esteja, de fato, pensando assim. Para mim a única solução é a morte. É o apedrejamento. É morrer. Desisto. Mas é exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer que você pense. Ele quer desvalorizar o valor que Deus colocou na sua vida quando Ele se entregou lá na cruz por você. Todos nós pecadores, toda a raça humana. De uma certa forma, o inimigo quer acabar com a vida humana, quer acabar com as famílias, quer acabar com a nossa sociedade como um todo. Deus nos criou diferentes, com personalidades diferentes, com opiniões diferentes. E que bom que somos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse feio que nem eu? Então a sociedade é muito mais bonita, né? E é essa diversidade que nos traz a riqueza de uma sociedade que vai para frente. Eu não estou falando, meus irmãos, de valores morais. Eu estou falando de respeito, de valorização do ser humano. O segundo ponto de vista é a visão dos fariseus, dos doutores da lei. E como eu disse, já começaram errado, né? A gente coloca os fariseus como vilões, né, de toda essa história, desse período que Jesus estava na terra. Mas a verdade é que os fariseus, os doutores da lei, eram o grupo mais zeloso pela palavra de Deus. Era o que mais, não só conhecia a palavra de Deus, mas também lutava ou defendia a palavra de Deus. Eram zelosos. Talvez em todo esse episódio com Jesus, talvez em alguns deles a intenção era boa, de fato, defender a palavra de Deus, defender a fé. Mas já começaram errado trazendo somente uma mulher para um julgamento. Ou seja, a ideia não era ali cumprir a palavra de Deus, mas era acusar Jesus de algo. Então temos ali duas pessoas desvalorizadas. A mulher, usada como um objeto ou como um meio de atacar um outro homem na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mesmo que a intenção seja de defender, vamos supor que por um momento a intenção era defender a palavra de Deus. Nós, como povo de Deus, muitas vezes caímos no erro de sermos tão intensos na defesa da nossa fé, que nós nos esquecemos que o Evangelho foi escrito para a salvação de todo aquele que crê, de qualquer pessoa. Às vezes nós achamos que Deus precisa dos justiceiros de Deus, né? Os justiceiros de Cristo, aqueles que fazem a justiça de Deus, como os fariseus estavam fazendo ali com aquela mulher. Eu não estou aqui falando que nós não devemos estar prontos para falar da nossa fé, para defender a nossa fé, para explicar a razão da nossa fé, para mostrar que o que nós acreditamos não é um negócio louco, mas é algo significativo. Não é isso.
Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos e que nós precisamos refletir é que se nessa nossa busca de defesa da palavra de Deus, não corremos o risco de perdermos a essência do evangelho. Não foi isso que o nosso Senhor falou? Que veio para salvar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Jesus não veio para matar os doentes, para fazer a justiça. Devemos sim, não devemos ser coniventes com o pecado. Não estou aqui defendendo que a igreja deveria, por exemplo, aceitar o adultério como algo normal, ou qualquer outro tipo de pecado. Não é este o ponto. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que numa sociedade muitas vezes agressiva que nós vivemos hoje, nós devemos ser os melhores representantes do amor de Deus. E cabe a nós uma reflexão, se nós de fato temos sido. Porque afinal de contas, o nosso Deus não precisa de advogados. A igreja já foi perseguida por muitos anos. Continua sendo em muitos lugares. E Deus continua fazendo a sua obra, fazendo o seu plano para a humanidade. Cabe a cada um de nós agora refletir diante de Deus, para que nós possamos entender como que Deus possa nos usar como instrumento nas mãos dele para o plano que ele tem para a nossa humanidade. Deu uma tampada aí o desenho, né? Estamos tão ávidos em defender a nossa fé que esquecemos que ela foi feita para a salvação e não para a condenação. Nós não estamos neste mundo para dizer que a sociedade vai para o inferno, que todo mundo tem que ser apedrejado. Nós estamos neste mundo para dizer que existe uma salvação, uma solução para uma sociedade que está perdida, uma sociedade que não tem referências, que não sabe para onde ir, uma sociedade que está se degladiando. Meu amigo, se você sente na sua vida que você não tem mais solução, eu tenho uma solução para você. E a palavra de Deus nos mostra, como eu falei logo no início, um manual de como a gente funciona, de como a gente deve lidar com os nossos problemas, como nós devemos nos relacionar com as pessoas, mesmo no trabalho. Sabe aquele chefe chato? Então, a Bíblia ensina como lidar com ele. Como lidar com a família, com os filhos, com os pais, com o cônjuge. Uma terceira visão é a visão de Jesus. Antes disso, às vezes nós nos comportamos como Tiago e João, que pediu para Jesus mandar fogo do céu e queimar todos os samaritanos. Está lá em Lucas 9,54. Não é esse tipo de iniciativa que Deus espera de nós. Não é isso o plano que Deus quer para as nossas vidas. Não é esse o tipo de impacto que Deus quer que façamos na nossa sociedade. A luz no meio das trevas, o sal que salga a terra, não é através de uma justiça que nós julgamos ser uma justiça que vem da parte de Deus. Mas essa luz e esse sal, ele vem através do amor, da compaixão, que foi demonstrado, talvez, o ponto no seu ápice, através de Jesus lá na cruz.
É através da palavra de Deus que aprendemos até a amar os nossos próprios inimigos. É difícil, Erivelto? Muitas vezes é. Mas a palavra de Deus nos ensina que é dessa forma que nós devemos agir. Voltando à terceira visão, temos então a visão de Jesus. E Jesus dá uma resposta brilhante. Né? Eu imagino a cara de satisfação dos fariseus quando trouxe o caso para Jesus. Quero ver ele sair dessa. Né? Quero ver agora o que ele vai fazer. O que ele vai, né? Como que ele vai sair dessa. Se bobear, eles estavam até apostando ali. Eu acho que ele vai falar absolver ela. Não, eu acho que ele vai condenar ela. Né? Jesus, então, depois de muita insistência deles para uma resposta, Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E muitas vezes, irmãos, esse versículo ele é aplicado ou é usado de forma errada, porque as pessoas acabam justificando os seus próprios erros através disso. Ou seja, eu faço o que eu quero e ninguém pode me condenar, ninguém pode falar que está errado, porque ninguém pode atirar a primeira pedra. Né? Você está falando que eu estou errado? Então, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi nesse contexto que Jesus falou. Havia na lei de Moisés uma prática de que, quando havia uma condenação, a pessoa que testemunhava aquele pecado, aquela transgressão, ela deveria não só testemunhar, dizer, de fato a pessoa fez isso, como ela deveria ser a primeira a atirar a pedra. Então, se eu testemunho um assassinato, eu levo então esse caso, né, para ser julgado, e eu testemunho, não, fulano realmente matou cicrano. E uma vez dada a sentença, eu sou o primeiro a atirar aquela pedra. E se vamos pensar um pouquinho, tem uma certa lógica. Porque se eu estou sendo a testemunha ali, eu tenho que confirmar a minha palavra ali, executando ou iniciando a execução daquela sentença. Então é dentro desse contexto que Jesus então sugere a eles que atirem a primeira pedra. Né? Por outro lado, também acaba trazendo uma segunda reflexão, no sentido de que nós todos somos pecadores. Às vezes, nos julgamos superiores às outras pessoas pelo nosso tempo de casa, de salvação, de convertido. Uma vez escutei um recém-convertido falar assim: Erivelto, você está muito na frente do que eu na vida cristã, porque você nasceu na igreja. Eu falei: não, meu irmão, eu careço da graça de Deus da mesma forma que o irmão. Eu corro o risco de pecar, e às vezes peco, da mesma forma que o irmão. O problema é que nós usamos a nossa fé como, de repente, algo superior, como se quem não estivesse salvo por Cristo fosse como uma mulher adúltera ali, fosse um nada e merecesse ali um apedrejamento. Mas a verdade é que se a gente não estiver debaixo da graça de Deus, se Deus tirar um pouquinho a mão dele sobre a nossa cabeça, nós estamos perdidos, nós estamos condenados, nós somos merecedores de ser apedrejado da mesma forma. Só não somos condenados à morte, porque Cristo comprou a nossa condenação, porque Cristo se colocou no nosso lugar, porque Cristo decidiu ser apedrejado no nosso lugar, através da cruz do Calvário. E isso não é merecimento nosso,
Não é das nossas obras, como o apóstolo Paulo diz, mas pela graça de Deus. Quando nós entendemos que, como sociedade, cada um de nós, cristãos, muçulmanos, tantas outras religiões, tem o mesmo valor para Deus, nós entendemos o tamanho da graça que Deus tem para cada um de nós. Jesus não tinha intenção ali de acusar os fariseus e os doutores da lei. Como eu falei, não era o objetivo dele ali. Jesus então volta a escrever no chão. E de repente, os discípulos, os fariseus começam então a sair ali, um a um, sem saber mais como argumentar, ou saber mais o que fazer. Até que ficou ali Jesus e a mulher. E é interessante que neste momento, Jesus pergunta para a mulher: cadê os que estavam te acusando? Cadê? E ela falou: não tem ninguém mais, Senhor. Jesus podia ter falado assim: filha, você aprontou demais, você não tem mais jeito, né? Infelizmente, nós vamos ter que executar o que a lei de Moisés fala. Mas como eu já disse, o principal objetivo, o principal plano de Deus para a vida do homem é a salvação do homem. É demonstrar o amor e a misericórdia, a compaixão pelas pessoas. E muitas vezes nós somos implacáveis na execução da palavra de Deus. E nos esquecemos que a palavra de Deus existe para a salvação do homem. E naquele momento, Jesus olha para aquela mulher de um jeito diferente do que aquela mulher que estava ali humilhada. Provavelmente devia ter apanhado bastante para ser subjugada e estar ali na frente. Tratada como um lixo. E Jesus olhou para ela e falou assim: você ainda tem esperança. Eu tenho uma solução para você. Não importa o quanto você aprontou, não importa o quanto você foi uma pessoa ruim, ainda existe uma esperança para você. E eu estou aqui, não te condenando. E agora vá e não peques mais. Não quer dizer ali que o nosso Senhor estava sendo conivente com o pecado. A prova disso é que ele mesmo fala para ela não pecar mais, né? Então ele não estava sendo conivente com o pecado daquela mulher. Mas Jesus nos ensina ali que o Evangelho de Cristo é muito mais do que justiça, mas é justiça, amor, compaixão e misericórdia. Se não fosse assim, a palavra de Deus não falaria para a gente: quem está em pé, cuidado para que não caia, né? Porque se eu já sou um crente santão, né, não precisaria me preocupar com isso. Porque todos nós carecemos da palavra de Deus. Nós estamos aqui na terra para fazer a diferença nesse mundo. Nós não estamos aqui na terra para aplicar a justiça de Deus. Nós estamos aqui na terra para transmitir a salvação através de Cristo. Como eu disse, de uma sociedade intolerante, uma sociedade que... E quando eu falo sociedade, inclui nós também, né? Que nós fazemos parte dessa sociedade. Uma sociedade que não se respeita, não se tolera. Meu amigo,
Talvez você tenha entrado aqui sem ter a mínima ideia do que fazer com a tua vida. Você em casa assistindo. Talvez até alguém tenha te convencido de que não tem mais solução. De que não há mais remédio. Sabe quando a mãe fala, esse moleque não tem jeito mesmo, sabe? Talvez a sociedade até marginalize você, no sentido de dizer você não merece mais estar nessa sociedade. Mas eu queria que você pensasse, refletisse no olhar de Jesus para aquela mulher adulta. Ainda há esperança para você. Por pior que tenha sido a sua vida, há esperança para você. Talvez você queira ir logo para o céu. Eu não aguento mais essa terra. Mas, meu amigo, Deus colocou você aqui com um propósito de refletir o amor que Deus demonstrou lá na cruz para resgatar todos nós. Lembre-se que o nosso Senhor, no momento que estava ali crucificado e humilhado, Ele ainda intercedeu a Deus para que perdoasse os próprios soldados que estavam ali crucificando Ele. No momento em que o nosso Senhor Jesus colocou ali, passa mais um, por favor. Isso. No momento que o nosso Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele nos dá a maior prova do que Ele estava disposto a fazer. Porque Ele se humilhou. Pense comigo, o próprio Deus se ajoelhou ali na frente dos discípulos e fez um dos serviços mais abomináveis para os judeus, que era lavar o pé de uma outra pessoa, coisa que só escravo fazia. E não só Jesus lavou os pés de cada discípulo, mas imagino eu que quando ele terminou, a roupa dele estava toda suja, né? Porque provavelmente devia estar bem cascão o pé dos discípulos. Simbolizando ali que o nosso Senhor Jesus se humilhou por nós. E não só se humilhou, mas se sujou, levou sobre si os nossos próprios pecados. Não porque a gente merecia, mas porque Ele nos ama. De um jeito que é imensurável, que não dá para medir. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda tem um plano para a tua vida. Deus ainda quer te usar para a glorificação do nome dEle. Que mesmo você tendo desistido, Deus não desistiu de você. Aguenta aí. Busque diante dEle. Busque diante dEle o que Ele tem para a tua vida. Busque o olhar de Jesus.